Mas vamos lá. Desculpa, tá, pessoal, esses problemas técnicos, mas acontece. São essas plataformas têm disso. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Tá tudo certinho? Sim. Sim. Olá, pessoal. Como eu falei para vocês, né? Semana passada a gente tinha falado de projeto de serviços. Hoje a gente vai falar de projeto de bens ou projeto de produtos. Olha só, pessoal. Então, presta atenção, tá? Olha, em projeto e em gestão da produção, tá? O projeto de um produto, aqui está produtos e serviços, tá? Mas aqui, ó, a gente está bem falando, a gente vai especificar mais agora no caso de projeto de produto, tá? A atividade de um projeto, de uma produção, tem como objetivo mais importante, tá? Prover produtos, serviços, processos que satisfarão aos consumidores, tá? Olha só, pessoal. Então, olha só, quais são os princípios gerais, tá? Quando a gente vai fazer um projeto de um produto. Então, tem duas situações, né? Que a gente pode pensar, tá, pessoal? A primeira, quando a gente fala de projeto de fábrica, tá? A primeira é que eu já tenho o produto conceituado, já tenho um produto no mercado e eu vou só construir uma fábrica para essa produção. Ou seja, eu vou construir uma fábrica do zero. Estou conversando com a Aniele aqui. Então, olha só. Então, nesse caso, né, eu já tenho um produto ou um serviço, e aí eu vou fazer um projeto de expansão, ou um projeto ou uma instalação, né, da fábrica, já tendo o produto pronto, aí a gente pula, né, essa etapa que a gente está vendo hoje. Essa etapa que a gente está vendo hoje, tá, a etapa que a gente vai discutir agora, é no caso da elaboração de um produto, tá? Então, olha só, semana passada a gente discutiu, né, os passos dentro do projeto de fábricas para a elaboração de um serviço. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a elaboração de produtos. Pessoal, todo produto, tá? Ele nasce a partir de um conceito, tá? A partir da geração de um conceito. Então, ele pode vir de uma ideia, tá? Ele pode vir de uma pesquisa de mercado, ele pode vir de uma percepção de algo que está, de uma percepção de uma demanda, né, reprimida. Então, por exemplo, uma ideia, né? Putz, eu tive uma ideia aqui genial, né? De uma moto que é pilotada a diesel. Nossa, viajei aqui, tá? Mas vamos supor alguma coisa assim. Melhor, tá, pessoal? Eu tive a ideia aqui, né? De um carro movido a hidrogênio, tá? Então, um carro com motor a hidrogênio ou um carro com motor a biodiesel. Então, é uma ideia de um produto que eu tive, tá? Então, a primeira etapa, quando a gente fala de projeto de produto, é a geração do conceito, tá? Então, ele pode nascer de uma ideia, né? Ou então, olha só, eu estudei aqui e eu sei uma forma de eu criar uma bateria que vai durar o dobro, né? Na verdade, ó, então isso ou então é difícil pensar num produto, pessoal, é uma coisa muito difícil. Um produto que não exista, alguma coisa que seja revolucionário, tá? Mas vamos pensar aí, eu vou criar uma lente de contato, tá? Que projeta no fundo do meu olho. Então, eu não quero ter eu não quero mais ter que ficar olhando para a tela, né? Segurando um celular ou olhando para a televisão. Eu quero usar uma lente de contato que vai projetar a imagem, né? Do cinema, do que é dentro do meu olho. Então fica
um campo de vista total, vai ficar uma coisa muito legal. Então, eu tive essa ideia, tá? Pode nascer de uma ideia, pode nascer de uma pesquisa de mercado, tá? Então, por exemplo, olha só, pessoal, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, né? E eu tenho uma fábrica de iogurte, né? E aí, numa pesquisa de mercado, eu vi que o público se interessaria por um iogurte que trabalha com regulação de intestino, né? Então, quando eu pergunto para as pessoas assim, o que você espera do seu iogurte, né? Mas muitas pessoas falam para mim assim, eu quero que o meu iogurte regule o meu intestino, eu quero que o meu iogurte, eu quero que ele seja, além de saboroso, ele tenha uma função para minha saúde, né? Então, pode vir daí. Então, ou então, pessoal, pode vir de uma pesquisa, pode vir de uma percepção de mercado, né? Por exemplo, eu percebo, né, que o gasto de pilhas numa determinada região é muito grande, né? Então eu vou criar ali uma pilha que tem mais bateria, né, para tentar suprir essa demanda reprimida que tem do mercado. Tudo isso, pessoal, tá? Vem na parte de geração de conceito, tá? Feito isso, então para a gente ter um produto, né? A primeira etapa a gente precisa gerar esse conceito desse produto. Tá? Feito isso, a gente passa por um processo de triagem. Tá? Isso aqui é tudo antes da gente pensar em fábrica, tá, pessoal? Isso aqui é quando a gente está falando ainda de. Quando a gente está falando de pensar em. Quando eu estou pensando em um tipo de produto, né? Então eu vou para a etapa de triagem, que é a percepção da viabilidade dessa ideia, né? Então, olha só, eu vou analisar a ideia e vou perceber e vou ver se ela é viável ou não, através de pesquisas, tá? Ou até mesmo viabilidade técnica, né? Às vezes a tecnologia ainda não. Eu quero fazer uma lente que projeta dentro do meu olho, né? Mas a tecnologia ainda não chegou nesse ponto, tá? Bom, se o projeto passou pela geração do conceito e passou pelo processo de triagem, tá? Aí ele entra na etapa de realmente colocar esse projeto de produto para funcionar. Então, a primeira etapa é um projeto preliminar, né? Então, é com os conceitos do produto e da produção, né? Então, você faz um projeto, um projeto preliminar, né? Imaginando como que será como que vai funcionar esse projeto, né? Pessoal, feito o projeto preliminar, que é a minha terceira etapa, tá? Eu vou pegar e vou passar por uma etapa de avaliação e melhoramentos, tá? Então, olha só, eu vou botar essa minha ideia, né, em discussão com os meus pares, né? Então, eu vou levar para... Então, eu sou um engenheiro dentro de uma empresa, né? Pensei em um produto, eu vou levar ele para passar por outros funcionários, né? Outras pessoas da área de engenharia vão analisar o meu produto, né? Vão sugerir melhoras, vai passar por um processo de avaliação dos meus superiores, né? Tudo isso ainda é tudo até aqui, pessoal, tá? Eu não fiz nada que não foi documento, tá? Eu não gerei nada tangível ainda, tá? Então, olha só, até aqui eu só tô, gerei um conceito, tive uma ideia, passei por uma triagem de viabilidade, né? Fiz um projeto preliminar, esse meu projeto eu entreguei para os meus pares para avaliação, eles falaram para mim se esse projeto ele era ou não viável, né? E por último, depois de todas essas etapas, tá, pessoal? Que eu vou para a próxima etapa, quinta e última etapa, que a gente pode até separar em duas, tá, pessoal? Uma de prototipagem e outra de projeto final. O que é prototipagem, tá, pessoal? Eu vou construir, né, um modelo físico desse meu produto, tá? Então, olha só, por exemplo, eu vou, na minha ideia da lente, né? Eu vou construir uma lente que projeta no meu olho, eu vou fazer protótipos. Então, eu vou construir lentes que façam isso, pessoal. A etapa de protótipo, ela é muito importante, né? Porque na etapa de protótipo, a gente passa também, tá?
por um ciclo de avaliação e melhoramento, tá? Então, eu vou perceber se essa lente incomoda ou não no olho, né? O que eu posso fazer para melhorar ela, né? Vou ver se ela realmente está funcionando, né? Se a minha ideia de projetar algo dentro do olho está funcionando da maneira que eu imaginei, tá? Que tipo de melhoramentos eu posso fazer na usabilidade dela. Então, tudo isso a gente vai discutir nesse modelo de aula, nessa etapa de prototipagem, tá? Pessoal, só quando eu tenho um protótipo, tá? Viável, tá? Ou seja, um protótipo que funciona dentro daquele conceito inicial, tá? A gente parte para a etapa de projeto final, que aí a gente vai pensar em como transformar esse projeto, né? Este projeto de caramba. E como transformar este projeto de produto em um produto final, um produto viável, tá? Alguma coisa que a gente consiga entregar para outras pessoas. Então vamos lá, ó. Pessoal, então o que é um projeto? O que é um projeto, tá? Olha só, pessoal, qual é o objetivo, tá? A gente fazer um projeto de produto, tá? Aqui tá de produto, serve para produtos e serviços, mas hoje a gente tá focando mais em produto, tá? Pessoal, a gente faz um projeto, tá? Quando a gente, com o intuito de satisfazer os consumidores, atender às suas necessidades e expectativas atuais ou futuras, tá? Então, olha só, um produto, para ele ser viável, tá? Ele tem que agradar os consumidores. A gente tem um monte de produto, tá? Que era que já foi super viável, mas não agradou os consumidores, tá? Por exemplo, alguém já ouviu falar do Zune? Não. Pessoal, olha só, o Zune, tá? Foi a resposta da Microsoft para o lançamento dos primeiros. Caramba, como é que chamava o de escutar a música da Apple? iPad não é iPad, nem iPhone. Caramba, me ajuda? Ninguém lembra, pessoal? Os primeiros aparelhos. Todo mundo tinha, que era branquinho. MP3? Oi? MP3? Mas o primeiro MP3 que a Apple lançou, alguém lembra? O nome? Peraí que eu vou olhar agora, que é questão de honra. Vamos olhar aqui, MP3 Apple. Sabe quando tá na iPod, pessoal? Nossa. Dá uma cãibra mental aqui, né? Então, olha só. É, o, quando o Steve Jobs lançou o iPod, né? Uma resposta da Microsoft foi o Zune, tá? Que era um dispositivo que tinha melhor preço que o iPod, tá? Tinha mais tecnologia embarcada, tá? Tinha mais funções, tá? Mas não agradou os consumidores, tá? Então a gente pode falar que nesse caso, esse projeto ele foi um projeto falho, né? Porque pessoal, todo produto, tá? A principal função dele é satisfazer um consumidor. Um produto que não satisfaz o consumidor não vende, consequentemente, o produto que não vende não tem por que ser produzido, tá, pessoal? Então, olha só, ele tem que atender suas necessidades e expectativas, tá? Não, ou até mesmo, tá? Criar necessidades e expectativas que você nem sabe, né? Por exemplo, a gente hoje em dia consegue ficar sem smartphone? Alguém aqui consegue ficar sem smartphone? Hein? Tem Não. alguém? Difícil, né? Quando acontece alguma coisa com ele que a gente precisa mandar para consertar, parece que tá faltando um braço nosso.
a gente não consegue mais, tá? Pessoal, há 12 anos atrás, não existia smartphone. Todo mundo aqui viveu, parece que não, mas todo mundo viveu aqui no mundo sem smartphone, tá? Todo mundo chegava em casa e não ficava mexendo no celular. Conversava com as pessoas. Todo mundo assistia uma única coisa numa única televisão, tá? Hoje em dia, né? O que a gente fez? A gente criou, né? Não só a gente não só atendeu uma necessidade, como a gente criou uma necessidade. Então, olha só, todo projeto de produto visa satisfazer o consumidor, tá? Principalmente atendendo a necessidade, tá? Ou criando necessidades e expectativas, tá? Pessoal, olha só, o projeto de produto, tá? Ele fornece as informações e recomendações das quais depende o sucesso do desenvolvimento do projeto. Então, o projeto, ele é muito importante, tá, pessoal? Pois nele é feito todo o detalhamento daquele produto, tanto de aspectos. Então, olha só, no projeto do produto, a gente engloba, né? Além de todo aspecto técnico do produto e da produção, tá? Mas ele também engloba toda uma parte de marketing, toda uma parte de atendimento ao consumidor, relacionamento com o consumidor, e até mesmo no projeto, ele vai à parte de produção do produto. Tá? Então, o projeto de um produto, ele fornece todas as informações e recomendações para o desenvolvimento do projeto. Tá? Então, passando desde informações técnicas até informações mercadológicas, que vai de marketing, atendimento, ponto de venda, tudo isso, tá? Faz parte de um projeto de produto. Então, o projeto de um produto, ele é bastante complexo, tá, pessoal? É tão complexo quanto o projeto de serviço que a gente viu na semana passada, tá? Olha só, a gente pode considerar que todo produto, tá? Tem 3 aspectos. Um conceito, tá? Que é um conjunto de benefícios. Então, o conceito é a ideia de funcionamento dele, tá? Então, o conceito, né, é a ideia por trás de todo produto. Toda marca tem um conceito por trás dela. Pessoal, alguém aqui, vocês fizeram aula de marketing? Eu sei que no curso de engenharia de projetos vocês têm uma ou duas disciplinas de marketing. Vocês já fizeram aula de marketing? Não. Então, olha só, pessoal, todo projeto, tá? Ele tem um conceito, todo produto tem um conceito por trás dele, tá? Por exemplo, pessoal, olha só, a Coca-Cola, né? A Coca-Cola, o conceito, qual que é o conceito da Coca-Cola? É só uma empresa de refrigerante, né? Não, pessoal. A Coca-Cola, né? Quando você vê a propaganda da Coca-Cola, né? A gente assiste por uma propaganda da Coca-Cola. Vocês já viram uma propaganda da Coca-Cola que fala, Coca-Cola, fala os produtos que tem dentro da Coca-Cola, Coca-Cola é um refrigerante, explicando algum conceito técnico dele? Vocês já assistiram alguma propaganda da Coca-Cola dessa forma? Não. Não. Como que são as propagandas da Coca-Cola? Alguém? Geralmente aparece muita família, né? Olha só, então a propaganda da Coca-Cola é muita família, né? É sempre pessoas, né? Num lugar muito agradável, confraternizando, né? Aí chega o Natal, eles trazem o Papai Noel, traz o urso polar. Então, pessoal, a Coca-Cola, tá? Qual que é o conceito deles, né? A Coca-Cola, o conceito deles, né? É que eles não querem associar, né? Por exemplo, até porque se eles forem falar a quantidade de açúcar que tem num copo de Coca-Cola, né? Talvez não seja o melhor marketing para eles. Então, em vez deles focarem, né? O conceito que a gente tem por trás da Coca-Cola não é só um refrigerante, tá? Coca-Cola, ela é onde você se encontra a sua família, encontra amigos, encontra todo mundo para tomar Coca-Cola, né? Pessoal, até o Dolly, a propaganda do Dolly é um monte de criança brincando, né? É o Dolinho, o seu amiguinho, brincando com as crianças. Então, olha só, o refrigerante, né?
qual que é o conceito do produto? Né? O conceito é um conjunto de benefícios que a gente tenta vender com aquele produto, tá? Não necessariamente está relacionado só com o produto, tá? Muitas vezes a gente quer associar esse produto a um conceito maior, a um lifestyle, né? Então, a propaganda da Coca-Cola, ela é uma propaganda que reúne gente, família, né? Gente no bar, pessoas, amigos, né? Ou então eles estão numa festa, mas sempre uma festa, um ambiente muito família, né? Quando a gente já pensa em propaganda de cerveja, né? Olha só o conceito da cerveja. O conceito de cerveja é uma bebida para você estar com amigos, num bar, né? Com pessoas bonitas. Então, olha só, então é um conceito. Isso é um dos tipos de. Tudo isso é um conceito que a gente tem por trás de um produto, tá? Não é só o produto em si, mas sim os benefícios que eles trazem junto de si. Outro exemplo, pessoal. Já aí agora, eu não sei, faz tempo que eu não vejo, né? Mas já todo mundo lembra, né? Das ferramentas, dos comerciais da Tigre, de tubo e de tubulação. Vocês lembram dos comerciais da Tigre? Sim. Qual que era o conceito do comercial da Tigre? Conceito eu não sei falar, mas eu lembro que sempre era mais puxado pro lado da comédia, né? Os comerciais dele. Sim, ele era puxado para comédia, mas você lembra que tinha sempre um aspecto técnico, né? Que tubulação é menos de 4% da obra, de que o Tigre é uma marca de qualidade. Então, eles traziam um aspecto técnico, né? Por quê, pessoal? Ninguém vai associar, né? Então, olha só, como é diferente. Cada produto tem o seu conceito, né? Ninguém vai associar tubulação com família, né? Tubulação com amigos, com gente bonita, né? Então, olha só, eles apelavam para a comédia para prender sua atenção, né? Mas qual que era o conceito que eles passavam, né? De um produto tecnicamente de melhor qualidade, né? Então, tubulação, quina, com tigre não tem problema, vai de tigre, o tigre é forte, o tigre aguenta, tá? Então, isso que é um conceito, tá, pessoal? Então, o conceito de um produto, tá? Ele está relacionado ao produto, mas não só isso, tá? Ele é um conjunto de benefícios que a gente tenta entregar junto com aquele produto, tá? Então, isso que é o conceito, tá? Todo mundo entendeu o que é conceito, pessoal? De um produto? Sim. Tranquilo? Tá? Olha só, a gente tem o conceito, depois a gente tem o próprio pacote do produto, tá? Então, olha só, o pacote do produto é o físico, né? É o conjunto de componentes que proporcionam os benefícios definidos no conceito. Então, o pacote da Coca-Cola é o refrigerante. O pacote, e aí o refrigerante, né? Ele vai trazer aquela sensação de família, de felicidade que eles tentam trazer como conceito, né? O pacote da Tigre, né? O pacote da Tigre é a tubulação em si, né? É aquilo que a gente é aquilo que a gente entrega, os canos para eles colocarem nas paredes e assim, entre outros, tá? E olha só, um processo, tá? O processo define a relação entre os componentes dos produtos e serviço. Então, olha só, pessoal, o processo, né, é como que a gente vai, tá? O processo é como esse produto vai ser entregue ao público, tá? Desde a concepção dele até o momento que ele vai ser entregue e manuseado pelo público, tá? Quais são essas relações, tá? Quais são esses componentes? Então, por exemplo, na Coca-Cola, né? Qual que seria o processo da Coca-Cola? Então, a gente tem todo o processo de produção do refrigerante, depois o invase do refrigerante, depois o transporte do refrigerante. Toda essa operação de logística, tá? É o processo da Coca-Cola. Então, uma Coca-Cola até ser produzida e chegar na minha mesa, ela passou por vários processos, tá? O cano, a Tigre, mesma coisa, né, pessoal? Então, olha só. A tubulação,
a tubulação, o processo de fabricação, tá? O processo desse transporte até a loja de material, né? Chegou na minha casa, Coca-Cola é só eu abrir, né? Não, a tubulação, ela faz parte da obra, então tem todo um processo de instalar essa tubulação, quem vai instalar, as maneiras corretas de se fazer isso. Então, tudo isso são os processos. Tá? Tudo isso, pessoal, tudo isso é projetado, tá? Tudo isso é pensado na etapa de projetos. Tá? Então, a etapa de projeto, pessoal, quando a gente pensa na etapa de projeto de um produto, tá? A gente pensa nessas três coisas, tá? Então, primeiro, né? O conceito do produto, depois o produto em si, tá? E por último, os processos produtivos que vão levar a esse produto. Todo projeto de produto tem esses três conceitos, tá? Tem essas três etapas. E é nessa ordem aqui, tá, pessoal? Então, ó, primeira etapa, conceito. Segunda etapa, pacote. E terceira etapa, projeto. A LP, mas você não falou que era 5, tá? Ó, mas a gente consegue encaixar, né, ó. Essas duas aqui, ó, estão na etapa de... primeira etapa, né? Ó, o projeto preliminar, a gente já vem aqui na segunda. Ó, e essas duas aqui, ó, segunda e terceira etapa, tá? Então, olha só. Aqui, pessoal, ó, tá? São as fases de um projeto, ó. Fases de um projeto, tá? Aqui é o que todo projeto tem que conter, tá? E acontece nessa ordem, mas todo projeto contém esses três elementos. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Tá? Deu sim. Eu tô falando que aqui são as fases, tá? É bem definida a ordem delas, tá? Mas ó, dentro dessas fases, até mesmo misturadas entre elas, tá? Todo projeto de produto contém esses três aspectos, tá? Então, olha só. Pessoal, depois que eu tenho, né, todas essas etapas, né, ó, geração de conceito, triagem, projeto preliminar, avaliação e prototipagem, tá? A gente termina esse projeto, tá? Quando a gente termina de escrever esse projeto, dentro dele a gente tem um conceito, um pacote, né? Ou um produto e o processo produtivo dele. Tá? A próxima aula eu vou focar em processo produtivo, tá? Hoje, eu vou começar hoje ainda, tá? Mas, ó, essa primeira aula eu vou falar um pouquinho de conceito e pacote, tá? E depois a gente vai ter uma aula só para processo. Vamos pensar... E aí, uma aula não, a gente vai... O resto do curso é basicamente para pensar em processos, tá? Olha só, pessoal. Como ocorre a geração do conceito, tá? Então, olha lá. Igual eu falei para vocês, ó, pessoal. Fontes internas e externas, né? Então, ideias, pessoal. Ideias podem chegar, né? Tanto de pessoas dentro da empresa, tá? Até mesmo terceiros, né? Uma empresa, ela pode comprar uma ideia, tá? Esperar o caminhão passar aqui. Então, uma empresa, ela pode comprar uma ideia, tá? Ou um funcionário, ou até mesmo o dono da empresa, tá? Pode ter uma ideia, tá? Então, fontes internas e externas. Onde surge esse conceito. Ideia dos consumidores, pessoal. Olha só, eu posso conseguir, né, o meu conceito ouvindo, né, através de pesquisas de mercado, tá? Então, olha só, por exemplo, é o exemplo que eu dei do iogurte, né? Se eu tenho uma fábrica de iogurte, né, eu posso querer, é inteligente, né? Então, olha só, vamos usar exemplos que a gente tem hoje em dia, né? Bom, o iogurte, ele é associado a uma comida mais ou menos saudável, né? Então, tem essa ideia do iogurte, principalmente iogurte natural. Então, eu tenho uma empresa de iogurte que é relacionada à saúde. Então, é interessante
eu chegar para as pessoas, criar grupos de discussão, enquetes na rua, né? E, tipo, perguntar assim, falar assim, olha, o que que você acha que o iogurte podia ajudar na sua alimentação, né? Na sua saúde? E aí as pessoas falam assim, eu queria... eu gosto de... Por exemplo, vem de uma ideia assim, eu gosto de iogurte porque regula o meu intestino, né? Eu gosto de... Outros falam assim, iogurte é uma fonte de cálcio, né? Aí a gente faz lá um produto rico em cálcio e vai propagandear, né? Que é um produto rico em cálcio. Aí a gente faz, bom, a gente coloca lá bactérias reguladoras do intestino e faz, esse iogurte aqui é um iogurte que ajuda a regular o intestino, né? Outras pessoas, né, falam assim, eu queria que um iogurte, né? Eu tomo meu iogurte misturado com whey protein, né? Porque eu gosto de iogurte porque eu posso misturar com meu whey protein, e aí eu vou para academia e eu malho, e é uma forma de eu manter um alto índice de injeção proteica, né? Aí a gente escutando, né, os nossos clientes, né, os nossos consumidores, vamos lançar o IoPro, que é um iogurte já com suplemento proteico, né? Então, a ideia pode vir de vários lugares, tá? Pessoal, a ideia pode vir de concorrentes, tá? Então, por exemplo, meu concorrente teve uma ideia, né? E aí eu não vou ficar para trás. Por exemplo, né, pessoal? A Apple teve a ideia do smartphone, né? O iPhone. Em menos de um ano a Samsung já tinha lançado a linha Galaxy, né? Dali a pouquinho a Motorola lançou a linha deles. Então, assim, a ideia veio do concorrente, né? Mas eu não vou deixar ele surfando nesse mercado sozinho. Eu vou entrar aqui e vou tentar pegar a minha fatia, tá? E olha só, pessoal, e através de engenharia reversa, né? É muito comum, se vocês forem, pessoal, se um dia vocês forem fazer uma visita técnica, tá? Se não tivesse em pandemia, a gente podia até tentar isso. Mas se um dia vocês forem fazer visita técnica em uma montadora, em uma montadora de carros, alguma coisa assim, ou até mesmo numa empresa que produz eletrônico, tá? É muito comum você entrar lá. Então eu entrei, por exemplo, entrei lá na fábrica da Fiat, né? Você vai ver que tem uma área da fábrica que tem uns Ford, tem uns Chevrolet, tem uns Volkswagen lá sendo desmontado, tá? O que é isso? É engenharia reversa, tá? Então eu pego o meu produto, eu pego o produto do meu concorrente, né? E eu desmonto para ver ali quais inovações ele está trazendo para que eu possa desenvolver também, tá? Entra dentro das ideias de atividades do concorrente, tá? Mas é mais aqui a ideia de tecnologia, tá? Lembrando que ideia não é o mesmo que conceito. Alguém saberia diferenciar para mim qual é a diferença de ideia para conceito? Cê... Ninguém? Ninguém quer nem chutar? Seria, não sei, chutando, né? Ideia seria uma inovação e conceito seria meio que o objetivo principal do produto? Ó, bem ideia, a gente pode falar que é o início, né? Todo conceito, todo produto nasce com uma ideia. Então, olha só, a ideia, né? Ela é a semente. Então, olha só, eu tenho uma ideia, né? De um produto que eu tenho, por exemplo, vou voltar no exemplo da lente, tá? Então, a ideia, tá? É a minha lente que projeta dentro do meu olho, tá? Qual que é o conceito
por trás dele? Bom, então é um conceito de você não precisar carregar celular mais, né? Ele vai estar dentro do seu olho, então você não quer mais o uso de telas, a tela agora é o seu próprio olho. Então o conceito de menos coisas para as pessoas carregarem, um consumo menor de energia. Então a gente pode trazer. Então a ideia, né, é o início, o conceito, né, é o conjunto de benefícios que aquela ideia traz para a sociedade, tá? Olha só, o que é a triagem do conceito, tá? Então olha só, nem todos os conceitos se tornarão produtos ou serviços, tá? Então, pessoal, tem alguns conceitos, tem algumas ideias e alguns conceitos, tá? Que são ou não viáveis, tá? Então, o que é viável, pessoal? Viável, a gente pode... viável, assim, é possível ou não de realizar aquele projeto. Como assim, pessoal? O que seria um projeto viável? Se não seria? Por que um projeto pode ser viável e outro não, tá? Bom, vários fatores, tá? Vários fatores podem influenciar nessa questão do produto passar ou não por uma triagem, tá? Então, vamos tecnologia, mercado, preço, né? Então, vamos supor, ó, por exemplo, até mesmo questão estética, tá? Pessoal, alguém lembra que alguns anos atrás que a Google tinha um produto chamado Google Glass? Que eu lembre, não. Não, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu projetar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Peraí. Google Glass. Ó. Deixa. Ah, é bom. Ó, vou até mostrar para vocês, pessoal. Ó, que é a ideia de esse aqui foi um conceito, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês. É bom que eu já. Peraí, preciso mudar a forma que eu tô compartilhando aqui, que eu preciso compartilhar com áudio. Só um minutinho. Ó. Olha só, pessoal. Esse daqui, tá? Foi o primeiro vídeo para vender o conceito. Olha só, que é. Olha, dá para ver muito bem, pessoal. Tipo assim, eu acho que esse vídeo é legal a gente ver, porque ele fala muito bem da ideia de um produto, né? E o conceito ligado a ele, tá? Então, para ver que o conceito, ele é mais que só o produto, tá? O conceito, ele é um conjunto de benefícios com esse produto. Olha que interessante. Esse daqui, tá? Quando eles lançaram o projeto, tá? E para vender o conceito dele. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá dando para ouvir o áudio? Tá sim. Então, essa é a ideia, né? De uma pessoa que estaria usando o Google Glass. Yeah. Meet me in front of Strand Books at 2. Oh man, really? Ô Luiz, acho que tá travado o vídeo. Tá travado para mais alguém, pessoal?
Tá travado pra mim também. Então, peraí. Agora parou, agora mudou a tela. Deixa eu começar. Deixa eu parar parar aqui a forma e deixa eu abrir aqui de novo. Ó, se tiver, vocês me falem, tá? Se tiver por um acaso, se tiver travado. Tá travado ou vocês estão vendo o vídeo agora, pessoal? Eu pausei aqui, né? Mas o comecinho, vocês conseguiram ver? O começo deu. Então vamos lá. Se travar de novo, vocês me avisem, tá? Travou. Tá Peraí. sem som. Então, peraí, pessoal. Ó. Eu que compartilhei sem som dessa vez. Foi meu. Deixa eu mudar aqui a forma de compartilhamento. Ó. Vamos ver. Deixa eu fechar aqui também algumas coisas aqui, ó. Que às vezes é isso. Meu computador não tá dando conta. Ó, deixa eu. Então, ó, deixa eu ver aqui. Ó, peraí, pessoal, deixa eu entrar aqui de novo. Essa ideia aqui é muito boa, que ela é um ótimo case de conceito, né? Esse é um projeto até que passou pela triagem, tá? Mas caiu depois por alguns motivos. Então, ó, deixa eu. Então vamos lá. Ó. Agora acho que vai dar certo, hein? O áudio e a imagem foi? Sim, pra mim Sim? aqui sim. Agora foi. Então vamos lá. Yeah. Meet me in front of Strand Books at 2. Oh man, really? Hey there, guy. Hey there, little guy. Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gano tonight. Where's the music section? Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Huh. Hey, dude, how's it going? Want to go check out that new place I was telling you about? Sure. This truck's really good. Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Thanks, man. Got a new place in Offset City. See you, dude. Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Oh, I'm running late.
Music, stop. Hi, what's up? Hey, Hey. you want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. That's beautiful. Então, olha só, pessoal. Esse daqui, tá? Foi um projeto, tá? De produto de um óculos, né? Que basicamente faria tudo que seu celular faria, mas mas seria na sua cara, em uma interação toda por voz, né? E pessoal, olha só, esse projeto não deu certo, tá? Por alguns motivos, tá? Primeiro, a tecnologia, né, no momento que ele foi feito, ainda não estava 100%, tá? Mas um dos motivos que mais impossibilitou ele, pessoal, é que quase ninguém queria andar com isso daqui na cara, tá? Até mesmo uma questão estética, tá? Pode ser olha só, tá? Então quem usava óculos, ó, até conseguia disfarçar direitinho no óculos, tá? Mas quem não usava óculos, ó, tinha que andar com essa armação na cara, tá? E aí também teve, ó, ficava assim, ó. Teve também alguns entraves, tecnológicos, tá? A tecnologia não estava tão avançada, né? Para fazer tudo que o conceito dele tinha, mas até mesmo, então assim, o que faz um produto passar ou não por uma triagem, tá? É um caso bem peculiar, tá? Mas a triagem, se a gente pudesse, então pode ser até mesmo uma questão estética, tá? Pode ser um produto muito, muito funcional, tá? Mas se ele for o que o pessoal chama de wearable, né? Ou seja, um vestível, né? Uma coisa que você vai pôr no seu rosto ou no seu corpo, ele é muito importante também a questão estética, tá? Então, olha só, eu vou fazer um smartwatch sem nenhum senso estético, né? O smartwatch ele serve para medir seu pulso, contar caloria, contar quantos passos você deu por dia, você lê notificação de celular, serve para tudo isso, né? Mas faz um relógio feio para você ver se vende, tá? Claro que não. Então, se não disponibilizar, não é. Então, várias questões, tá? Fazem um projeto ser viável ou não. O Google Glass, tá? Ele até passou pelo processo de triagem, tá? Ele chegou no final, ele foi um projeto, só que ele não foi para frente porque não teve aceitação de mercado. Então, a próxima etapa, pessoal, tá? Como que é, né, criado um projeto preliminar? Então, olha só. O processo preliminar, tá? Ele vai as especificações do produtos e serviços componentes, né? Que esse produto vai fazer. Como assim, pessoal? Produtos e serviços, né? Bom, existem alguns produtos, né? Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela é um refrigerante e é o produto final, né? Já o serviço, agora já um celular, né? Então, um iPhone, um Google Glass, né? Quando eu crio esse projeto, pessoal, eu não posso pensar só no celular, né? Mas quais serviços esse celular vai me trazer, né? Por exemplo, eu não sei se alguém aqui gosta de videogame, né? Mas hoje em dia os videogames, né? Tem muito pouca diferença se você vai comprar um PlayStation 5 ou um Xbox, tá? Que para quem não sabe, são os videogames que lançaram agora de nova geração, tá? Tecnologicamente, né? Um é um pouco melhor do que o outro, assim, mas nada de outro mundo, né? O que está diferenciando?
são serviços, tá? Então, eles buscam... Então, um videogame traz jogos grátis, jogos por assinatura, o outro traz jogos exclusivos que você só vai poder jogar nesse videogame, tá? Então, quando a gente especifica um produto, né? No projeto preliminar, a gente faz toda uma especificação técnica do produto e todos os serviços, tá? Que vão... E todos os serviços que esse produto vai conter. Também faço uma definição dos processos necessários, tá? Para gerar esse produto, tá? Então, há processos, tanto processos fabris, né? De fábrica, quanto processos logísticos. E até mesmo mercadológicos, tá? Então, basicamente, pessoal, o que contém no seu pré-projeto, o que contém no seu projeto final, é a mesma coisa, né? A diferença é que do seu projeto final isso vai ter que estar refinado. Então, olha só, pessoal. Por exemplo, olha só. Quando a gente fala, por exemplo, ó, de um telefone, né? O que vem no pacote de um telefone, tá? Então, olha só. Vem a carcaça do telefone, a carcaça da base, um fone de ouvido, um microfone, um fio, um cabo elétrico, um circuito eletrônico e um plug, tá? Tudo isso é o pacote que junto compõe o telefone, tá? E os periféricos dele. Tudo isso é projetado no pré-projeto, tá? Pessoal, como que a gente define, tá? Então, olha só, no projeto preliminar, né? Então, o meu projeto preliminar, eu faço todos esses elementos, tá? Crio o meu pacote e os processos para gerar cada pacote, e aí eu passo, né, a uma fase de avaliação e melhoramento, né? Essa avaliação e melhoramento é feita pelos meus pares dentro da empresa. Que se aprovarem, vai para a etapa de prototipagem e projeto final. O que contém no projeto final, tá? Especificações do produto e serviços do pacote e definição do processo para gerar o pacote. O ALP, o projeto preliminar e o projeto final contém as mesmas coisas? Contém as mesmas coisas, tá? Só que eles contêm as mesmas coisas, só que o conteúdo deles é diferente. O projeto final, tá? Ele passou por um processo de refinação, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não, por enquanto não. Tranquilo? Então, olha só. Como que a gente define, tá? Os processos para criar o pacote, tá? Então, olha só, pessoal. Os processos para criar o pacote, tá? São as etapas de produção. Tem algumas técnicas que ajudam a gente a ilustrar esses processos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a diagrama de fluxo, tá? Acredito que todo mundo conheça um diagrama de fluxo, já deve ter encontrado um, né? Em outras disciplinas, porque a estrutura é a mesma, tá? A folha de roteiros, o diagrama de fluxo do processo e a estrutura de processamento do cliente. Então, olha só, tá? Primeiro, o diagrama de fluxo simples, tá? Olha só, o que é o diagrama de fluxo simples? Ele é um conjunto, tá? De etapas intercaladas, tá? Então, olha só. Início, né? Ó. Então, ó, receber pedido. Então, ó, registrou o pedido, tá? Ó, depois que recebeu o pedido, fazer o produto, né? Entregar o produto. O cliente recebeu? Se sim, receber pagamento. Se não, ó, voltar para entrega, tá? Até que o pagamento é feito e por fim, tá? Então, esse daqui, por exemplo, pessoal, é um fluxograma de uma produção de um lanche, por exemplo, tá? Eu tenho uma lanchonete e é assim que eu faço, né? A produção de um celular já seria um pouco mais complexo, tá? Mas ainda é assim, tá, pessoal? Ó, fases sequenciais, tá? Dentro eu posso ter alguns loopings, onde, pessoal, os quadrados, tá? São etapas concluídas, né? E esses meus triângulos aqui, ó, esses meus losangos, são ações. Olha só, pessoal, o folha de roteiros, tá? Então, olha só, esse folha de roteiros,
Ele é o seguinte, tá? Também é uma descrição das etapas para a produção do produto, tá? Então, nesse caso aqui, ó, primeiro, ó, relatório de chega de guichê de pagamento, relatório carimbado, tá? Checam-se as despesas, anexa o comprovante de pagamento, espera formar lote, junto o relatório do lote, primeiro lote no guichê de alvenaria. Então, aqui, ó, todas as etapas, tá? De produção de um pacote, tá? E vocês estão vendo que na frente dessa etapa tem uns desenhos. A gente vai fazer uma aula prática, pessoal, tá? Provavelmente daqui 15 dias, para a gente aprender a criar esses fluxogramas, tá? Mas principalmente, olha só, cada desenho aqui tem um status, tá? Daquela operação. Então, olha só, essa etapa ela pode estar em operação, tá? Ela pode estar em movimentação, ela pode estar em inspeção, pode estar em espera ou pode estar em estocagem, tá? Então, olha só, pessoal, por exemplo, ó, então, e aí esse risco, ó, vai me falando como que tá a evolução em cada etapa, tá? Ó, então, a primeira etapa é movimento, a segunda é uma etapa de operação, tá? A terceira é uma etapa de inspeção, tá? A minha quarta, tá? Anexar comprovantes, ela é uma operação, então é uma ação, tá? Ó, a minha quinta etapa, esperar formação de lote, é uma etapa de espera. Então, ó, cada um desses desenhos, tá? Ele é uma representação da ação efetuada naquela etapa, tá? Então, por exemplo, pessoal, o lote vai para o guichê de auditoria, né? Isso é uma etapa de movimento, né? Você está levando o lote de um lugar para um outro guichê, né? Ó, esperar por processamento, você está esperando, né? Ó, checam-se os totais dos relatórios e comprovantes. Isso daqui é um processo de inspeção, tá? Então, a folha de roteiros, ele é um documento muito utilizado, tá, pessoal? Muito utilizado mesmo para criar um projeto, seja ele de produto, seja ele de serviço, tá? Como que funciona? Então, as etapas aqui do projeto, tá? Em ordem sequencial. Então, olha só, a 1 ela é efetuada primeira, a 2 ela é efetuada segunda, tá? E esse esquema gráfico que acompanha ele caracteriza o tipo da ação, tá? Então, olha só, pessoal, percebe, ó, numerar o lote, ela é uma operação, então ela é vermelho, ó, tá? Ó, cópia, cheque emitido, é uma operação, né? Ó, esperar formar o lote, é uma etapa de espera, tá? Ó, levar o lote para tal lugar, é uma etapa de movimento, tá? Então, ele separa as possíveis tarefas nessas 5 ações, tá? E você vai enquadrando o seu processo numa dessas 5 melhores ações, naquela que descreve melhor o que vai estar sendo realizado naquela etapa. Vocês já viram, pessoal, essa folha de roteiro? Não. Não? A gente vai trabalhar numa prática com ela, tá? Mas é basicamente assim, a gente vai pensar como que vai ser a prática. A gente vai pensar num projeto, né? Vai pensar num conceito. Caramba. Pessoal, a rua tá atrapalhando muito ou quase não tá pegando? Hein? Não entendi, professor. O barulho da rua tá vazando muito no meu microfone? Um pouco, mas não tá atrapalhando, não. Tá Tá dando para atrapalhando, entender não? você falar. Então tá jóia. É porque tá muito barulhento aqui. Tava com medo de vocês não conseguirem entender, tá? Então, olha só, pessoal. Então, essas etapas aqui, cada uma... Então, a folha de roteiro, ela é assim, tá? A gente vai trabalhar ela... A gente vai trabalhar elas no... Eu vou trabalhar elas com vocês numa aula prática, tá? Ou semana que vem ou na outra, vamos ver.
que é, a gente vai pensar, tá? Todo mundo já pode ir pensando, né? Em um produto, né? E aí pensa nas etapas, tá? Para conseguir esse produto e a gente vai montar as etapas para conseguir o pacote, né? E o processo e descrever o que cada uma dessas etapas acontece, tá? Olha só, pessoal, avaliação e melhoria do produto, tá? Avaliação e melhoria do produto, tá? É essa etapa da gente avaliar e buscar melhorias para o produto, tá? Como que a gente pode fazer? Como que a gente efetua essa etapa de avaliação e melhoria, tá? Tem algumas técnicas, pessoal, tá? Ó, eu vou destacar 4 técnicas principais, mas a avaliação de produto poderia ser uma disciplina inteira, tá? A gente poderia trabalhar isso aqui numa disciplina inteira, tanto que alguns cursos são, tá? A avaliação de produto é uma disciplina de algumas pós-graduações e até mesmo alguns cursos, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, 4 técnicas só, tá? E vou descrever elas para vocês. Se alguém se interessar, quiser, porque é uma área de pesquisa, é uma área de trabalho também muito interessante, tá? É uma área de trabalho que sempre tem campo sempre tem oportunidade de emprego, tá? Pode me procurar depois que eu mando um material complementar. Mas olha só, pessoal, quais técnicas que eu vou falar aqui para vocês, né? Avaliação e melhoria do produto. Primeiro, desdobramento da função de qualidade, tá? Também chamada Quality Function Deployment, né? Que é o QFD. Depois eu vou falar um pouquinho de engenharia de valor, tá? Depois eu vou falar um pouquinho do método Taguchi e, por último, análise do ciclo de vida de um produto, o ACV, tá? Então, olha, vamos ver um por um. Eu separei um videozinho aqui para a gente ver, para eles, tá? Só para você, primeiro eu vou passar o videozinho apresentando, depois eu explico, tá? Ó. Então. Esse daqui é para falar do QFD, tá, pessoal? Tá? O desdobramento da função de qualidade. O áudio está saindo ok para vocês? Tá sim. Sim? Olá, eu sou Fernando Bersanetti e vou falar agora da segunda parte da nossa aula sobre QFD. Relembrando um pouquinho, para que servia o QFD? Era uma ferramenta de tradução, para traduzir aquilo que o cliente falava do seu jeito, com as suas expressões, com a sua voz, em especificações técnicas. Nesta segunda parte da nossa videoaula, vamos agora verificar como preenchemos as matrizes do QFD. A matriz 1, a matriz 2, a matriz 3 e a matriz 4. Vamos olhar agora mais profundamente para a matriz 1, ou seja, vamos dar um zoom na matriz 1 do nosso QFD. Eu tenho ali, do meu lado esquerdo da matriz, o OK. Muitas vezes, a necessidade do cliente pode ser desdobrada em famílias, ou eu pego um item de necessidade do cliente e desdobro em mais itens específicos. A mesma coisa vale para a tradução disso no como, que está nas minhas colunas dessa matriz. O como está na matriz das colunas. Eu tenho também o chapeuzinho dessa matriz. O que seria esse chapeuzinho? O chapeuzinho indica muitas vezes o relacionamento entre o como, ou seja, uma expressão técnica pode se relacionar com outra. Muitas vezes, no projeto, para elevar uma expressão técnica, eu posso ter que, obrigatoriamente, diminuir uma outra. Ou, se eu elevo uma, obrigatoriamente eu tenho que elevar também a outra. Isso representa o telhado da matriz, ou seja, a inter-relação entre os comos.
Do lado direito, eu tenho a minha avaliação competitiva, em que eu tenho ali uma escala de Likert com notas de 1 a 5. 1 seria uma evolução em um conceito baixo, ou seja, o cliente sendo menos atendido. E o 5, o cliente um pouco mais satisfeito, ou seja, melhor atendido. Na parte inferior, eu tenho o quanto das especificações técnicas, cada uma delas com uma direção de melhoria. Outro ponto importante da matriz 1 diz respeito ao grau de importância das necessidades do cliente. O cliente tem muitas necessidades, inúmeras. Agora, será que elas têm o mesmo grau de importância? Provavelmente não. Então é preciso questioná-lo com relação a essa importância. Eventualmente damos notas, de 1 a 5, uma escala muito utilizada. 5 seria o mais importante, 1 o menos importante. E temos aí um range intermediário entre 1 e 5. Temos aqui um zoom da matriz 1, especificamente no que concerne ao OQ, ou seja, a voz do cliente. Temos aqui um diagrama em ARV, uma das chamadas 7 novas ferramentas da qualidade. E desdobramos o OQ, ou seja, uma simples necessidade do cliente, em 3 níveis. Ou seja, eu posso muitas vezes desdobrar uma necessidade em N elementos. No exemplo aqui, em 6 elementos. Temos aqui um zoom da parte inferior da matriz 1 do QFD, onde temos um detalhamento das especificações técnicas. Dificuldades organizacionais vão representar itens quando a empresa não consegue ou não conseguiria, com a atual estrutura, aumentar ou diminuir um daqueles itens de especificação técnica. Os objetivos são as metas. A avaliação competitiva é a nossa comparação da nossa organização com eventuais concorrentes que entregam já para o mercado aquelas especificações técnicas. A importância absoluta e a relativa diz respeito ao grau de importância daquela especificação técnica em relação aos demais itens da matriz. Continuando, temos aqui o como preencher o miolo, ou seja, o meio da matriz. O que relacionado ao como. Uma necessidade do cliente pode estar relacionada fracamente a um item de necessidade ou de inspeção técnica, ou de forma mediana, ou de forma extremamente forte. No centro da matriz, temos que preencher com alguma simbologia, temos aqui uma sugestão, de como seria preenchido o que versus o como. Trata-se de um relacionamento. Inexistente, vamos deixar em branco. Fraco, temos aqui um triângulo invertido. Relacionamento médio, uma bolinha. Relacionamento forte, temos uma bolinha com um olho no centro. Temos aqui um novo exemplo. Vamos pensar em um supermercado. Vamos perguntar para o cliente o que ele considera e quais são as necessidades dele quando ele vai até um supermercado. O que? Preço baixo, variedade, qualidade do produto, bom atendimento, produtos fáceis de achar e fácil de estacionar. Essas seriam as necessidades do cliente, a voz do cliente. Na sequência, perguntamos, ok, você tem todas essas necessidades. Agora, diga para mim, numa escala de 1 a 5, qual é a importância de cada uma delas? Isso será preenchido do lado esquerdo da matriz. Temos ali todas as necessidades e o grau de importância de cada uma delas. Preço baixo, importância 5. Variedade, importância 4. Qualidade do produto, também 4. Bom atendimento, nota 3. Produtos fáceis de achar, nota 3. E fácil de estacionar, nota 2. Esse é o input do cliente. Isso deve ser questionado ao cliente. Vamos olhar agora para o preenchimento da matriz 1. Do lado esquerdo, temos aquilo que o cliente nos disse, a voz dele, as suas necessidades. O cliente quer preço baixo, variedade, qualidade do produto, bom atendimento, produtos fáceis de achar e fácil de estacionar. E ali eu tenho a importância de cada um desses itens de necessidade. Na sequência, vamos agora preencher o como da matriz, ou seja, a tradução da voz do cliente em expressões técnicas para a engenharia. Vamos dar um zoom no nosso telhado da matriz, olhando ainda para as especificações técnicas de engenharia. Direção de melhoria para cima representa que eu tenho que aumentar aquela especificação. Para baixo significa que eu precisaria diminuir. E a bolinha significa manter.
Só lembrando, eventualmente, para eu aumentar uma especificação, obrigatoriamente, eu preciso também aumentar uma outra. Isso significaria um relacionamento fortemente positivo. Quando eu aumento uma especificação e não preciso alterar outra, significa um relacionamento neutro, ou seja, não preciso preencher. Agora, para aumentar uma especificação, obrigatoriamente eu preciso de reduzir, ou reduzir muito uma segunda ou uma terceira, representaria um relacionamento fortemente negativo. Continuando com o nosso exemplo do supermercado. Temos ali o quê? O preço baixo, com importância 5. O como? Preço menor que a concorrência. O quanto? Poderíamos verificar através de pesquisa de mercado. Outro exemplo, a qualidade do produto. A importância era 4. Como medi-la? Prazo médio de validade dos produtos. Integridade do produto na gôndola. Informações sobre os produtos. Disponibilidade dos produtos. Quanto? Prazo, em dias. Integridade, índice de quebras. Informações sobre o produto. Índice do produto. Disponibilidade do produto. Porcentagem. E assim por diante. Temos outros exemplos que poderiam ser citados na sequência. Preenchendo a matriz 1, temos agora todos os itens de voz do cliente, o que, com a sua respectiva importância, os comos e o quanto na parte inferior da matriz. O próximo passo é buscar informações de mercado, ou seja, como nós estamos e como os nossos concorrentes estão em relação a esses itens. Tanto itens do o que, ou seja, de atendimento às necessidades do cliente, quanto os itens do como, ou seja, as especificações técnicas. Para isso, montaremos na parte direita da matriz, em linhas vermelhas seria, por exemplo, os melhores da categoria, em linha verde, nós. Na parte inferior, o mesmo relacionamento, a mesma avaliação para os itens de especificações técnicas. Com isso, verificamos claramente qual é a nossa distância em relação aos melhores. Ou seja, se no primeiro item temos nota 1 e o nosso concorrente, o melhor deles, tem nota 3, temos aí 2 pontos a serem melhorados e assim por diante. O preenchimento interno da matriz. Eu tenho a importância e eu tenho a simbologia apresentada em slides anteriores. A bolinha significa um relacionamento médio, nota 3. 3 vezes a importância, 5. A bolinha com o olho no centro significa relacionamento forte, nota 9. Vezes 3, que é o índice de importância daquele item, somado agora ao triângulo, que é relacionamento fraco. Relacionamento fraco, nota 1, vezes índice de importância 4, somado ao próximo. Outro triângulo, nota 1, importância 2, somado à bolinha, relacionamento médio, vezes o grau de importância, nota 2. E, finalmente, o triângulo vezes o grau de importância 1. A somatória disso, 55. Esse seria a importância absoluta daquela especificação técnica. Finalmente, temos a nossa matriz 1 do supermercado preenchida. Do lado esquerdo, a necessidade do cliente. Na parte superior, a tradução em especificações técnicas. Na parte direita, a avaliação competitiva com outros 3 supermercados. E na parte inferior, a análise das especificações técnicas. Vamos pensar agora o que será transferido para a matriz 2. Professor, seu áudio está no mudo. Ah, obrigado, tá? Olha só, pessoal, esse vídeo, né? Ele explicou muito bem, tá? De uma forma bem pausada. Eu vou relembrar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tira, tá? Mas olha só, o QFD, né? Ela é uma matriz que a gente consegue ver
quais etapas do processo, tá? É realmente importante, tá? Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma matriz, tá? Que tá falando aqui mais ou menos... que está falando sobre... Peraí. Que está falando, por exemplo, sobre... que está falando sobre banco online, tá? Acho que é banco online, tá? Tá falando sobre transações online, bankline, tá? Então, olha só, pessoal, como eu expliquei, ó, nessa linha, toda a matriz a gente divide ela em linhas e colunas, né? Olha só, a linha, tá? É o que o cliente espera de um produto, tá? Então, o que o cliente espera de um produto que fale sobre, por exemplo, a relação de um banco, né? Sem ser na agência, né? Ó, que seja confiante, exato, rápido, responsivo, seguro, ligações remotas, conectabilidade e escalável, tá? Que isso melhore, tá? E, pessoal, então isso daqui, e a importância que cada consumidor dá para isso, de 1 a 10, tá? Então, ó, ser confiável, exato e seguro são os itens maior que o cliente mais preza quando ele fala de um banco online, tá? E aqui nas colunas, pessoal, a gente tem as questões técnicas, tá? Para atender as questões técnicas de um banco online, né? E o que cada questão, né, está relacionada com uma determinada vontade. Então, olha só, pessoal. E aí, ó, se determinada disponibilidade técnica, tá? Não está relacionada a essa vontade do cliente, tá? A gente deixa em branco. Se tiver fortemente relacionada, é uma bolinha preta. Se tiver relação média, uma bolinha branca. Se a relação for fraca, 1. Então, olha só, pessoal. Então, olha só. O que a gente precisa, né? Por um banco, ó. Disponibilidade tecnológica, conformidade ao R3, que é um sistema de segurança, tá? De senha, compatibilidade com Inatel, exigência de memória, database, interface e firewall, tá? Então, olha só. Pessoal, então, olha só. Aqui, tá? Me ajuda a ver quais funções eu tenho que dar mais atenção, tá? Porque, olha só, a minha disponibilidade, ela tá fortemente, ela tá média relacionado a ser confiável, tá? Então, eu faço 9 vezes 3, mais ser rápido, né? É fortemente enlaçado. Então, 7 vezes 9, mais responsivo, 4 vezes 1. Então, eu somo isso daqui, ó, né? Então, fica aqui, ó, 3, né? Disponibilidade aqui, ó. 3 vezes 9, mais 7 vezes 9, ó. Eu faço o peso vezes o valor dele. Mais 4 vezes 1. Isso daqui, ó, aqui embaixo eu tenho a importância absoluta, tá? Então, disponibilidade do meu projeto tem importância 98, tá? E eu faço isso, ó, para todos. Tá, ó. Então, por exemplo, ó, senha, tá? Tem valor 72, tá? Olha só. Exigência de memória, tá? Tem valor 9. E aí, pessoal, tá? Quando eu faço a importância absoluta de cada item técnico, né? Cada item técnico atende um ou mais ânsias do mercado, né? Pessoal, quando eu faço isso daqui, tá? Eu consigo numerar, ó, a importância relativa. Então, ó, para esse meu computador, para esse meu sistema eletrônico, tá? O mais importante,
tá? É que ele tenha disponibilidade, que não seja um serviço que fique caindo, tá? Então, ó, o que é mais, o que eu tenho que investir, o que eu tenho que melhorar mais, tá? Disponibilidade. Depois, tá? Database. E assim, a gente consegue, pessoal, quantificar, tá? Cada um dos meus aspectos técnicos, qual aqueles que são mais ou menos importantes, tá? Então, a gente pode investir na melhora do produto, tá? Mais consciente, tá? Então, olha só, pessoal, eu não vou ficar investindo, tá? Quer dizer, eu vou investir, tá? Mas olha só, memória, a questão de memória, tá? Não é tanta prioridade assim. Se ela não é tanta prioridade, tá? Ela não vai ser a minha principal fonte de investimento, tá? Eu vou investir mais em disponibilidade, em banco de dados, em servidores, tá? Então, pessoal, a minha, o que ela faz, tá? Ela desdobra a qualidade. Então, ela vê o que cada aspecto meu é mais importante. Sem contar aqui que ela faz uma avaliação competitiva, tá? Ó, ela pega as empresas, ó, e fala e dá uma nota para cada empresa. Ó. Sua empresa é a X, tá? Está concorrendo com a A e com a B, ó. Então, no quesito confiável, a nossa é a melhor, tá? A nossa também é a melhor na questão exatidão. Ó, mas na rapidez, a gente está perdendo pro A, tá? Ó, na responsiva também. Na segurança, a minha é a menos segura de todos, tá? Então, a gente consegue também fazer uma análise comparativa com a concorrência, tá? Então, pessoal, a matriz QFD, ela funciona assim. Vocês conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida da QFD? Acho que tá tranquilo, professor. É tranquila, né? Se eu pedir para vocês preencherem uma, você acha que vocês conseguem? Aí, não sei. Numa aula prática, assim, a gente fazer uma QFD, quem sabe? Consegue sim. Ó. Bom, tá, pessoal? Tudo isso aqui é avaliação e melhoria de projeto, tá? A próxima técnica, tá? É engenharia de valor. Então, vou passar aqui um pouquinho para vocês. Vou passar um vídeo sobre engenharia de valor. A engenharia econômica faz o estudo de investimentos numa empresa. E investimentos produtivos, seja de médio a longo prazo. Quando uma empresa decide adquirir uma máquina de 50 mil dólares por um período de 10, 15 anos, tem que ser feita uma análise para ver a viabilidade. Então, a engenharia econômica estuda esta análise de investimentos. Os profissionais que podem atuar e devem atuar nessa área de engenharia econômica são aqueles envolvidos com projetos numa empresa. Então, nós temos o pessoal de marketing, o pessoal de custos, o pessoal que faz toda a prospecção de receitas e despesas de um projeto novo. Então, esse pessoal que é o envolvido numa engenharia econômica. Porque quando nós vamos fazer a análise dos processos, dos métodos, eu preciso saber as receitas, eu preciso saber as despesas, para que eu tenha um fluxo de caixa resumido, sintético, o resumo do ano. E é com ele que nós fazemos a análise. Então, repetindo, que profissionais atuam nessa engenharia econômica? Todos aqueles envolvidos com um projeto dentro de uma empresa. A situação atual do país e do mundo, estamos falando em meados de 18, nós temos alguns fatores a considerar que vão influenciar diretamente na hora de fazer uma análise de projetos de médio e longo prazo numa empresa. Quem está acompanhando o mercado, atualmente está vendo um dólar batendo 3,74, está vendo uma crise do petróleo novamente, batendo o barril a 80 dólares o barril, e essa guerra comercial Estados Unidos com China principalmente. Tudo isso está fazendo com que investidores internacionais estejam cada vez mais precavidos.
Porque hoje está muito mais sossegado levar dinheiro de volta para os Estados Unidos, porque lá tem uma taxa mais atraente, porque como a inflação deles também está crescendo, daqui a pouco o Banco Central americano vai subir a taxa de juro. E como nós temos aqui um terceiro fator, que é a parte política, o mercado ainda não está vendo sinalização quem será o novo presidente, se ele vai assumir toda essa plataforma de reformas necessárias para o país, tudo isso está gerando uma estabilidade. E isso são fatores que levam as empresas a simplesmente pensar em direcionar os seus investimentos de médio e longo prazo. E principalmente investidores internacionais começam a ter um pouco mais de receio e com isso fogem normalmente dos países. Temos também neste cenário, neste meados de 18, uma vizinha nossa argentina que também está com problemas, que teve que buscar socorro no FMI. Então, tudo isso são contingências da economia, do mercado mundial, que tem influência direta na hora de uma empresa decidir o investimento de médio e longo prazo. Com tudo isso que nós já apresentamos, nós temos agora alguns métodos que são usados dentro da engenharia econômica para fazer essa análise de investimentos. Então, quem estuda essa engenharia econômica tem métodos como payback simples e descontado, tem o método do CAUE, custo anual uniforme, tem o método do valor presente líquido, da taxa interna de retorno, com influência de imposto de renda, sem imposto de renda, uma série de metodologias matemáticas que me levam a uma análise de investimento e me dizem para o investidor, este projeto é bom, este projeto é menos bom. E ele vai decidir em cima de algumas premissas e principalmente na parte de decisões por um método matemático. Nada impede que o método matemático diga, tal alternativa não é boa, mas o investidor, por conta e risco seu, adote outra. Mas a matemática, a engenharia econômica, consegue dar um balizador para que com uma ferramenta que tem uma metodologia reconhecida mundialmente, possa ser adotado um método com mais tranquilidade e menos risco no negócio. Observe que todos esses métodos são para dar ferramenta para o empresário decidir. Se nós temos um cenário não tão tranquilo como eu falei no bloco anterior, isso impacta que o empresário vai investir menos. Consequentemente, qual o impacto para a sociedade? Eu vou ter menos geração de empregos, eu vou ter menos oportunidade de negócios. Então, isso afeta diretamente o bolso das pessoas, a vida financeira das pessoas, porque o cenário econômico do país não fica adequado e eu não gero emprego. E falando novamente, neste meados de 18, nós estamos quase com 13 milhões de desempregados. Então, tudo isso tem a ver, esta falta de investimento, esta falta de perspectiva, e que com isso o empresário, seja do país, seja de fora, invista com mais tranquilidade, porque teríamos uma perspectiva um pouco melhor. Você da geração mais nova, com certeza não lembra o que nós tivemos na década de 1970 a 1980, onde nós passamos por inflações de 40, 60, 80 ao mês, 1% ao dia. Então nós tivemos atrás cenários nada agradáveis, mas eu diria que a estabilidade política era um pouco melhor que a atual. Hoje, internamente, este cenário político que não está confortável, com prisões de mandatários políticos que passaram pelo país presos atualmente. O pessoal, dá até uma inveja, né? De o pessoal reclamando de 2018, falando, o dólar, reclamando do dólar a 3,70. do preço do petróleo em 2018, dá até uma invejinha, né? Vontade de falar para eles, ó, vocês não sabiam de nada. Mas olha só, pessoal, o que é engenharia de valor, tá? Então, olha só, a engenharia de valor, tá? Ela é um ferramental matemático que a gente utiliza, tá? Para, olha só, para calcular os custos, tá? E os riscos envolvidos em qualquer projeto, tá? Então, tem uma série de ferramentas matemáticas, né? Que eu consigo calcular o custo, tá? E o risco de cada uma das etapas do meu projeto, tá? E
E dessa forma, tá? Eu consigo, utilizando essas ferramentas matemáticas, eu consigo dizer se um projeto ele é ou não viável economicamente, tá? Então, olha, um projeto, a gente faz uma análise, tá? Aqui está uma tabela, por exemplo, ó, de a separação de custos dentro de uma máquina de lavar, tá? Ó. Então, a decomposição funcional de uma máquina de lavar e o custo de cada uma dessas etapas para o processo, tá? Mas a gente consegue fazer essa comparação de custos dentro do próprio projeto, tá? E a gente consegue também fazer uma comparação de viabilidade, tá? Desse projeto, preço, se ele vai ser competitivo no mercado ou não, o tempo de retorno do investimento, tá? Porque todo projeto, todo produto que você vai lançar é um alto investimento. Você está investindo e você vai vender esse produto para começar a entrar dinheiro, tá? Quanto tempo vai demorar para eu ter esse retorno? Então, todas essas ferramentas analíticas que fala sobre a finança do projeto, tá? Então, riscos, custo de cada operação, tempo de investimento, probabilidade desse projeto dar errado, tudo isso, tá? Toda essa parte de estudo de valor do meu projeto, a gente chama de engenharia de valor, tá? Então, tem uma série de ferramentas matemáticas disso, que também daria um curso por si só, tá? Payback, né, que ele falou, payback, o tempo que eu vou demorar para o meu... Então, olha só, eu vou investir, para eu produzir a minha lente, né, vou ter que fazer um projeto aqui de 500 milhões, tá? Mas em quanto tempo, né? Quanto tempo eu vou precisar vender lente para eu pagar esse investimento, tá? E qual que é a minha estimativa, né? De por quanto tempo que eu vou lucrar depois disso? Então, todas essas análises financeiras de um projeto, tá? A gente chama de engenharia do valor. Então, o engenheiro de valor, né? Na verdade, não necessariamente precisa ser um engenheiro, tá? Muitos profissionais de engenharia de produção trabalham com engenharia de valor, tá? Mas pode ser o pessoal de marketing, pessoal de administração, trabalhar nessa de engenharia de valor, são essas análises financeiras, tá? É muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Você viu que leva em conta, tá? Muitos aspectos, né? Até imprevisíveis. Por exemplo, pessoal, o pessoal que fez a engenharia, por exemplo, quem ia lançar produto em 2020, né? O pessoal que fez a análise financeira, né? A engenharia financeira para lançamento de produtos nesse ano, ninguém pensou, eu tenho certeza que ninguém imaginou que a gente ia estar passando por uma pandemia, né? Então, ó, normalmente essas análises financeiras são feitas a mais longo prazo. Então, se eu ia lançar, por exemplo, quem abriu um bar em 2020, no começo de 2020, né? Ou quem ia lançar um projeto, um produto para 2020, né? Às vezes ninguém levou em consideração que apareceu uma pandemia global, né? Mas você tem que tentar se cercar por todos os lados, fazer essas análises, analisar o mercado global, incertezas políticas, incertezas econômicas do país, entre outros aspectos. Pessoal, deu para entender o que é engenharia de valor ou engenharia financeira? Deu para entender ou não? Pessoal, tem alguém aí? Bom, vou entender esse silêncio como um sim, tá? E olha aqui, pessoal, o terceiro método de análise, tá? É o método Taguchi. Vou passar um vídeo aqui também sobre o método Taguchi, pequenininho esse vídeo, tá, pessoal? E aí já eu explico ele. Eu quero compartilhar com você um conceito bem interessante sobre o que é qualidade. É óbvio que existem várias definições para qualidade e também não dá para definir em uma única frase qualidade de uma forma completa.
Mas esse conceito que eu quero passar, ele foi feito por Genichi Taguchi, tá? Que é um engenheiro, na verdade foi um engenheiro estatístico japonês que viveu de 1924 a 2012, tá? E ele também contribuiu com o conceito de engenharia robusta. Enfim, você vai encontrar bastante coisa sobre ele na internet, né? Em vários livros aí que ele nos deixou. Mas vamos lá, como Taguchi define a qualidade? Olha só, mesmo que o produto esteja dentro dos limites de especificação, dentro dos limites, há um custo definido, né, para a sociedade se a característica não estiver exatamente no valor nominal. Ou seja, quanto mais longe do nominal, maior o custo. Então, olha só que interessante. O que ele colocou para a gente, tá? Vou tentar desenhar aqui. Vamos supor que o valor ótimo, aqui o valor nominal, né, o valor objetivo, esteja aqui, né, o valor X. Então, é lógico que no mundo real existem tolerâncias, né? Não daria para produzir alguma coisa sem ter tolerâncias, né? Variações. Então, eu vou chamar de x' aqui e vai ter uma variação também para o outro lado, x duas linhas, tá? Então, o meu produto, o meu valor ótimo está aqui, mas ele também pode chegar nesse ponto e nesse ponto. Só o que acontece, né, no dia a dia? As pessoas acreditam que, estando dentro da tolerância, tem, vamos dizer assim, um comportamento igual se estivesse no centro. Mas essa é uma definição errada, né? Um conceito errado, por quê? Tudo que, nem como comenta lá o Taguchi, tudo que estiver fora do valor objetivo, do valor nominal, tem uma perda, tá? Na verdade, isso gera um custo. Inclusive, né, tem um cálculo, inclusive eu ensino também a fazer esse cálculo nos meus cursos. Fechou uma turma recente aí pro final de semana que vem, né? Eu ensino como calcular isso também, né? O que é o custo da não qualidade, né? O custo que isso gera para o cliente. Então, enfim, tudo que sai fora desse valor objetivo aqui, mesmo estando dentro dos limites, né, de tolerância, é perda. É lógico que isso aqui vai ter uma variação, tá? Mas se eu estiver no centro aqui, eu tenho a satisfação total do meu cliente, né? Vou fazer uns carinhos aí, que fica mais legal. Tudo que estiver mais próximo dos meus limites, eu já tenho um pouco de insatisfação do meu cliente, já não tenho um funcionamento correto. E é lógico, saiu fora da tolerância, aí é a insatisfação total, né? Vou fazer uma caretona aqui, tá? Mas olha só, vou colocar um exemplo aqui. Vamos supor que você compra uma motocicleta, né, e tem um motor dela lá, tem o cárter, a tampa do cárter, né, que fica o óleo dentro. Então aquilo tem que ser fechado com os parafusinhos ali, e tem um torque normal de especificação. Vamos colocar aqui um torque normal, né, um torque nominal, um torque ótimo, fosse de 25 né, Nm. Podendo variar de 20 a 30, né, mais ou menos 5. Então olha só, sempre que eu tiver o torque na linha de produção do valor nominal, é o melhor funcionamento, é a melhor vedação do meu motor, do cárter lá. Só que eu tenho variações, porque vamos supor que a torqueadeira, né, parafusadeira lá na linha é pneumática, eu tenho variação do equipamento, enfim, eu tenho várias variações que vão me causar, né, eu vou ter que trabalhar dentro dessa tolerância. Mas sempre que eu estiver fora do meu valor nominal, eu tenho perda. Então olha só, se eu estiver mais próximo aqui, né, à medida que eu me distancio dos 25 Nm do valor nominal, tá? Eu estou vindo para cá, o que acontece? Tende a ter um pouco mais de folga. Um valor menor quer dizer que eu não vou estar apertando com o torque ali o meu ótimo, tá? Então tende a ter um pouco mais de folga no meu sistema. E o que acontece aqui? Então se eu tiver folga nos parafusos, com o tempo, o que tende a acontecer? Vai abrir ali, né, vai ter uma abertura e vai ter o vazamento do óleo. Legal? Agora eu estou indo para o outro lado. Vamos supor que a minha variação seja mais para cima. Tá? Então, que eu estiver próximo do 30 ali, o que tende a acontecer? Eu tenho um aperto acima do valor ótimo. Tá? E esse aperto ótimo tende a acontecer o quê? Tende a forçar muito o parafuso. Pode romper o parafuso, quebrar o parafuso, né? Pode, eles chamam de espanar a rosca, né? Então, enfim, pode danificar a rosca, o filete de rosca. E com isso, danificando o parafuso, vai se soltar ali e vai fazer o quê? Vai ter a entrada também, a abertura e vai ter o vazamento de óleo. Então, nas duas situações eu tenho perda. Para cá eu posso chegar ao ponto de ter um vazamento de óleo e para cá também, devido à quebra do parafuso, o torque excessivo. Então, sempre que eu estiver fora desse valor ótimo, eu tendo a ter perdas, mesmo dentro dos limites de especificação. Tá? E que nem eu falei, existe um cálculo para isso. À medida que eu me distancio disso, aumenta, né, a minha chance de ter perda para o cliente, tá bom? Bom, não quero que tire do contexto, não estou falando aqui que não tem que ter tolerâncias, é óbvio que tem que ter, existe a tolerância para isso, não dá para fazer tudo no valor nominal,
Mas é importante a gente saber, né, nós que trabalhamos com projetos, na hora de especificar algo, seja no limite de especificação, né, ou de controle também, né, principalmente quem trabalha com projeto, vai trabalhar nos limites superior e inferior de, controle, de especificação. É importante saber que sempre que se foge do valor ótimo, do valor nominal, existe a perda. E o valor nominal ele é calculado com a máxima eficiência ou desempenho daquele produto, daquele componente. Tá? Se for uma força, se for um torque, se for uma altura, enfim, qualquer que seja a característica, né, essa variável, o valor nominal deve representar o desempenho ótimo. Tá bom? Então foi isso que o Taguchi nos deixou, né, na verdade, de conceito. Eu acho bem interessante esse conceito de qualidade. E tudo que tem variação, né, afastamento do valor nominal, é uma perda que gera um custo para o cliente. E quanto mais longe do valor nominal, seja para cima ou para baixo, esse custo tende a aumentar, mesmo estando dentro dos limites de especificação. Legal? Bom, espero que tenha achado interessante. Se você gostou, dá um like. Se quiser compartilhar esse vídeo também com algum. Pessoal, então olha só. O que é o método Taguchi, tá? O método Taguchi foi criado por esse engenheiro japonês, né? E olha só. Pessoal, nesse caso, tá? Que, ó, no caso, o que o Taguchi ele fala, tá? O Taguchi ele mede os custos de os custos que estão envolvidos, tá? Quando um processo ele não está funcionando no seu ótimo, tá? Então, olha só, então ele fala também sobre e ele traz sobre plano de contingências, tá? Então, olha só, o método Taguchi ele fala assim, primeiro, a avaliação, né? Se o sistema ele está ou não funcionando perto do ponto ótimo, tá? E caso ele esteja afastando do ponto ótimo, quais são possíveis análise das causas e plano de contingência para isso acontecer, tá? Então, olha só, no caso que ele faltou, no caso ali, ó, no caso de umas férias, tá? Você planejou umas férias, o que pode estar, então você quer ter umas férias ótimas, o que pode te atrapalhar, né? Tempo ruim, falta de pessoas, falta de equipamentos, acidentes, doenças, tudo isso te afasta do seu ideal, né? Então, o que você pensa, né? Você tem que ter métodos de medir, né? E mitigar planos de contingência, né? Então, tempo ruim, você tem que ter um plano B. Então, ó, eu vou viajar para a praia, mas se o tempo estiver ruim, eu sei que naquela cidade tem um bar muito legal, ou tem algum passeio, né? Que eu possa fazer com chuva, né? Acidentes, doenças, eu vou assinar um plano de saúde de viagem. E assim, a gente controlar a qualidade, tá? Deixando sempre medindo e planejando mitigações para quando o processo estiver saindo do ponto de funcionamento ótimo. Pessoal, alguma dúvida? Não? Não, professor. E por último, tá? O último técnico, a última análise de qualidade do projeto, tá? É a análise de ciclo de vida do produto. Então, olha só, pessoal, o produto, né? Então, a gente tem aqui, ó, o produto industrial e o comprador, né? A técnica da análise do custo de vida do produto, ela separa, tá? O produto em 3 funções: a função prática, a função estética e a função simbólica, tá? Então, olha só, pessoal, por exemplo, né? Uma função prática, né? Então, qual que é a função de uma caneta? Escrever, né? Então, na prática, né? A função de uma caneta é escrever, né? Mas olha só, então eu posso fazer uma BIC, que é uma caneta simples, né? Que atende só a prática. Eu posso fazer uma caneta, né? Estética, que ela é uma caneta que ela tem um diferencial estética, ou eu posso ter um diferencial simbólico. Então, uma Montblanc, tá, pessoal? Então, olha só, qual que é a diferença de uma BIC
por uma Montblanc, tá? Alguns milhares de dólares, tá? Porque a função é a mesma, tá? Só que essa daqui tem um símbolo de poder e status agregado a ela que essa daqui não tem, tá? Então a gente pode trabalhar a gente divide o nosso produto, tá? Em prático, estético, ele tem essa função prática, estética e simbólica, tá? Olha só, alguns produtos se destacam pela prática, outros pela estética e outros pela simbólica, tá? Então, olha só, pessoal, todo produto, tá? Ele tem um ciclo de mercado, um ciclo de vida, tá? Então, ó, a introdução, então, é um processo onde você coloca o produto no mercado, né? E aí, se ele for aceito, ele tem um processo de crescimento, ele atinge a maturidade e, naturalmente, tá? Depois ele tem um declínio, tá? Então, olha só, pessoal, esse daqui é o ciclo de vida de quase todos os produtos. O que a análise do ciclo de vida do produto pode fazer, tá? Então, análise de ciclo de vida de um produto, tá? Fala pra gente fazer alterações programadas, tá? Seja na função prática, seja na estética, ou seja na simbólica, de forma que a gente pegue essa curva aqui, ó, e redesenhe ela, ó. Eu faço ele vai atingir um auge, mas ele não decline, ó. Então, eu quero deixar ele, ó, ou então sempre crescendo, tá, ó. Então, a gente não quer que o produto fique assim, né? Muito menos assim. Então, a análise da vida de um produto, tá? Então, olha só. É uma estratégia, tá? De ação em cada uma das etapas do produto, tá? Para que a gente consiga converter essa curva natural, né? Para coisas, ó, de preferência sim, né? Ó, sempre crescendo, ó. Mas se a gente conseguir assim, já tá ótimo, tá? O produto chegar numa estabilidade. Então, olha só, pessoal, qual estratégia a gente pode fazer, né? De forma a alavancar cada uma dessas etapas, né? Então, olha só, pessoal, o primeiro é o desnatamento rápido, tá? Olha só, eu lanço um produto um produto de massa, né? E com promoção. Então, ó, vou lançar um produto com preço acessível em promoção, tá? Ou eu posso fazer o desnatamento lento, que é um produto preço alto e com pouca promoção, tá? Produto de penetração rápida, ó, preço baixo e alto gasto em promoção. E um produto de penetração lenta, preço baixo e pouca promoção, tá? Ó, na fase de qualidade, tá? A gente pode, ó, acrescentar na fase de crescimento para melhorar. A gente pode melhorar a qualidade do produto, acrescentar novos modelos e funcionalidades, tá? Entrar em novos mercados, mudar o apelo do produto, reduzir preço ou segmentação etária, tá? Ó, estratégias para a fase de maturidade, tá? Modificação do mercado, tá? Então, apostar em mais mercados. Modificação de produto, tá? Então, ó, eu altero uma das características dele, seja estética, prática ou simbólica, tá? Para de forma a trazer uma ideia de produto renovado, tá? Ou eu posso investir em marketing, fazer o meu produto ser sempre lembrado, tá? E olha só, identificação de produtos fábricos, tá? Manter o nível de investimento, tá? Então, se eu identifiquei que o meu produto é fraco, tá? Ou a gente pode abandonar, ou modificar, ou insistir, tá bom? Olha só, pessoal. Então, olha só, agora a última etapa, tá? Que é a etapa de projeto final e protótipo, tá? Então, a etapa de prototipação, pessoal, então a gente tem, ó, prototipação virtual e a prototipação real, tá? A virtual é construída em computador, a real é feita com modelos reais, tá? Olha só, pessoal, essas duas etapas,
elas são feitas simultaneamente, tá? Elas são as etapas de teste do final, tá? Nessa etapa exige uma resolução rápida, tá? E uma estrutura organizacional tomando conta do projeto. Pessoal, alguma dúvida sobre desenvolvimento de projeto de produto? Características específicas? Não, professor. Não? Então, pessoal, não